Bastidores fervendo. Apuramos durante o dia todo sobre notícias do Atlético, o que está acontecendo. Muita gente pediu, apura lá, Betinho, apura lá. Então aqui você nunca vai deixar de ter a informação, porque aqui jamais, nunca a gente vai trair arquibancada. Antes de a gente seguir com o vídeo, eu peço para você inscrever, curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações, porque aqui jamais a gente vai trair arquibancada. Vamos lá, vamos falar dos bastidores do Galo. Então vamos lá. Ontem o Renan Lodge, ao sair de campo, falou de algumas questões, de que o extracampo interfere no campo. Depois o Hulk falou sobre uma questão, possibilidade de sair ou não, de algumas pendências, então a gente apurou tudo. A gente foi no clube, a gente foi nos responsáveis pelo Hulk, pela sua carreira, e a gente conversou com um monte de gente. Então, para poder vir aqui e comentar, informar para você o que de fato está acontecendo na vida do Atlético sobre vários ângulos, sobre todos os ângulos possíveis do clube e dos atletas. Vamos lá. O que acontece? Ponto principal, tem salário atrasado no Atlético? Não, não tem salário atrasado no Atlético, e eu fui pelo menos em 3 fontes, 3 do clube, que garantem, e os atletas também confirmam, que não há salário atrasado, não há direitos de imagem atrasados. O que há de problema no Atlético são luvas de alguns atletas que chegam, em alguns momentos elas atrasam e são renegociadas, mas segundo o clube isso está sendo tratado. Problemas de débitos, sim, com agentes e empresários destes atletas, ou seja, o Atlético deve a empresários e agentes, sim. Deve também luvas pontuais, sim. E tem um resíduo de uma dívida com o Hulk, que a gente pode considerar que é um acerto que eles fazem anualmente, que é pago neste acordo no primeiro trimestre. E assim a gente conseguiu obter essas informações na ponta do clube e também na ponta do atleta. Há ali uma dívida com o atleta que, no caso do Hulk, especificamente, deveria ser paga no primeiro trimestre da temporada. Ponto. A gente vai tratar sobre os outros temas agora. Um ponto de perguntas, de questionamentos do torcedor neste momento é se o elenco do Atlético estaria rachado. O que a gente pode afirmar neste momento é que, se há pontos de diferença, como em qualquer grupo com mais de 30 pessoas sempre há, eles são menores do que um meio externo. Os atletas estão fechados, inclusive alinhados no discurso quando vão dar as entrevistas. Foi assim ontem com o Hulk, protegendo o Bernard, o próprio Barba protegendo o Bernard, falando que ele é um dos melhores jogadores, o Alan Franco falando claramente que o grupo está fechado, o Renan Lodge em outros momentos. Eles estão se protegendo. O que incomoda eles é o externo, muitas vezes o próprio torcedor, e também a falta de confiança que eles têm nesse momento para com os gestores atuais, com a SAF atleticana, não por causa de ser SAF, mas por quem dirige o Atlético e principalmente com o Paulo Brax. O Paulo Brax, para eles, atletas, deveria ser um ponto de equilíbrio e não um ponto de um profissional que está mais alinhado ao discurso da diretoria. Os atletas não têm confiança no Paulo Brax como aquele cara que resolve problemas, que antevê problemas ou que salva problemas antes que eles aconteçam. Então, não há aquele negócio de vou confidenciar uma coisa ao Paulo Brax, porque eles acham que o Paulo Brax é muito mais, vamos dizer assim, amiguinho dos diretores da SAF do que dos atletas. E, na verdade, o Paulo Brax não tinha que ser nenhum nem outro. Ele deveria ser o ponto de equilíbrio, onde resolve problemas dos atletas e leva para a SAF, e também dissolve problemas que os atletas poderiam ter ali de desconfiança da SAF. Ou seja, o Paulo Brax é aquele cara escudão, ele tinha que ser escudo dos atletas e escudo da SAF. Acaba que ele, nesse momento, consegue ser, para os atletas, protetor somente da gestão da SAF, e isso pega mal internamente. O outro ponto que eu vou falar agora e que incomoda os atletas do Atlético é o uso, de alguma forma, e nada contra profissionais, tem inúmeros colegas, amigos, inclusive, que trabalham na Rádio Itatiaia, que é a maior rádio de Minas Gerais. Só que a Rádio Itatiaia, para muitos atletas, é considerada maléfica para os atletas, porque ela, em alguns momentos, os seus atores principais, que são os jogadores, acham que ali se amplifica a porradaria, como eles dizem, sobre eles. Ou seja, se alguma coisa acontece, os atletas estão sendo cobrados de uma forma exponencial e amplificada por causa da Itatiaia ter um vínculo que todo mundo sabe entre os seus gestores, que são os mesmos da SAF atleticana. Então, há um incômodo muito grande com alguns profissionais que, para os atletas, isso é uma informação de apuração, que sentem-se, de alguma forma, mais agredidos pelo microfone de alguns profissionais que estão na Rádio Itatiaia, falando ali
com uma força muito grande, com uma audiência que todo mundo sabe que é muito alta. Então a Itatiaia, para muitos atletas, incomoda muito nessa relação que o Atlético tem com os seus atletas. Ponto fundamental dessa história. Agora eu vou falar sobre o Hulk, e aí a gente fecha essa conversa por aqui. Vou falar sobre o Hulk, mas antes eu vou explicar sobre a questão da palavra porradaria. Porradaria é um termo só, porradaria de palavras, tá? Uma questão verbal mesmo, sabe? Uma questão de que, às vezes, os atletas se sentem agredidos pela forma com que as palavras são ditas em algumas transmissões, em alguns movimentos, que eles acham que são amplificados a partir dessa relação que não está tão boa entre os diretores de gestão do Atlético com os atletas, e eles acham que, de alguma forma, a rádio amplifica isso. Um ponto importante também a ser considerado é que o Atlético considera, neste momento, que o problema é muito maior no meio externo do que interno. Conversei com pessoas do Atlético hoje que falaram assim, o ambiente aqui está muito bom, todo mundo não é o melhor dos cenários, até porque a gente está preocupado com os resultados e tudo mais, mas não há nenhum senão, está todo mundo trabalhando muito bem, não tem ninguém que não conversa com ninguém. Há um problema, uma crise muito maior da mídia, palavras de quem trabalha no Atlético. Então, eu estou falando da ponta que eu estou falando. A ponta Atlético considera que o problema é muito maior no meio externo do que no meio interno. Tá? E só para ficar claro, o termo porradaria é extremamente verbal. O verbal, exatamente essa verbalização, em alguns casos, agride alguns atletas e eles se sentem mal quando isso é dito na rádio que tem a maior, talvez a das maiores audiências de Minas Gerais, tá bom? Sobre o Hulk, a questão do Hulk, a gente acabou de explicar, há uma pendência com o atleta que é trimestral, deveria ter sido acertada no primeiro trimestre, mas que, segundo eu conversei com pessoas do Hulk pela tarde, e eles falaram que essa conversa já está acontecendo e que é uma pendência que, que deve ser resolvida, mas que o Hulk falou ali mais por causa do Lodge, que falou alguma coisa no final, e os atletas estão se protegendo, e o Hulk estava ali, e o Lodge não estava na entrevista na zona mista, que não teve nenhuma má intenção do Hulk, palavras de quem trabalha com o Hulk. Ao passar pela zona mista, ele não quis criar nenhum transtorno, ele simplesmente estava ali para responder pelos atletas e falar o que ele sente. Não teve nenhuma má vontade do Hulk ou qualquer outra intenção, foi dito isso por quem trabalha na vida do Hulk, quem a gente procurou e nos respondeu. E aí, para fechar essa questão, eu perguntei sobre, e a possibilidade do Hulk? Perguntei ao Atlético, perguntei ao pessoal do Hulk, porque o Hulk tem 12 jogos, se ele inteirar o 13º jogo na partida contra o Flamengo, ele não pode sair para o futebol brasileiro, a não ser que ele vai jogar em outro cenário, de outra série. No Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, se ele joga qualquer minuto contra o Flamengo, não se pode mais jogar no Brasil. E, pelo que a gente apura, o Atlético não quer mesmo que ele jogue por outro clube brasileiro, porque isso geraria mais desgaste ainda com parte da torcida que adora o Hulk. Então o Atlético entende que o ciclo está acabando, entende que esse ciclo vai acabar no final do ano, inclusive que esse ciclo pode acabar inclusive no meio do ano. Mas não tem nada certo. E uma possibilidade que o Atlético provavelmente aceitaria é da MLS dos Estados Unidos de levar o Hulk, porque o Hulk citou isso ontem, que há uma conversa com quem ele conversou, que é quem manda no clube e tal, que poderia haver uma saída ou agora no meio do ano ou no final da temporada. E aí, uma fonte ligada ao Hulk disse o seguinte, deixa eu só colocar aqui, vou pegar a colinha para não ficar nenhuma palavra solta errada. Sobre sair ou não, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e na cabeça dele já pode aparecer proposta de saída já ali. Como já ouvimos do Atlético, a tendência é enxugar a folha salarial. Sabemos que não contarão com ele, mas que qualquer saída antes do final do ano depende muito do Atlético querer negociar. Então, a gente vai ter uma resposta clara sobre o Atlético querer negociar já no domingo. Se ele entrar em campo com alguns minutos, o Atlético vai comprovar o que a gente está inferindo aqui e apurando, que o Atlético não quer negociar ele para o mercado interno para evitar mais embates. Mas, possivelmente, sim, vindo uma proposta da MLS que o Hulk gosta dos Estados Unidos, o Atlético também possivelmente vai facilitar essa saída no meio da temporada até para aliviar a folha de pagamento. Por enquanto, o Atlético diz que o Hulk segue treinando,
está sendo contado como atleta fundamental neste elenco, mas todo mundo sabe que o ciclo dele está terminando de fato, e isso pode acontecer exatamente no meio da temporada. Mas, com uma ressalva, o Atlético quer evitar a saída dele para o mercado interno. E se ele jogar alguns minutos contra o Flamengo, isso dissolve totalmente. Então é isso. Então vou resumir para você. Não tem salário atrasado, as dívidas são com agentes, empresários e algumas luvas pontuais. A Itatiaia incomoda alguns atletas pela forma que retumba, né? Que amplifica essa chegada de mensagem, como ela chega. Apesar da torcedora lá ter usado a camisa do Paulo Brax, ele não nutre nem do torcedor e nem dos atletas a confiança que o cargo exige, esse é um fato. Os atletas estão fechados e alinharam até o discurso. E para fechar, apuramos nas pontas que o Hulk tende, sim, a fechar seu ciclo no Atlético, tem uma pendência financeira que deveria ser acordada agora no início do primeiro trimestre, mas que está em resolução. Pode acontecer dele sair para a MLS, mas ele deve completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro para o Galo não perdê-lo para um time do Brasil. Basicamente, essa é a resolução do que está acontecendo na vida do Atlético, que para quem está trabalhando lá é um problema muito mais amplificado pela mídia do que um problema interno, porque está tudo correndo normalmente como um clube de futebol sempre tem, com seus problemas de vida normal. Assim entende o Atlético, que não há problemas tão grandes como a imprensa está noticiando. E aí, eu peço para você só uma gentileza. Se esse vídeo foi útil para você, se a gente foi honesto contigo, inscreva, curta, comente, compartilha, ative o sininho de notificações, porque aqui na Betinho Marques a gente vai estar sempre contigo e nunca jamais trair arquibancada. Valeu!